Quantas vezes você já se pegou fazendo coisas que aparentemente, né, são boas, mas você sentiu assim que só tô sobrevivendo, né? Tô fazendo e tô sobrevivendo, fazendo o que precisa ser feito, mas sem realmente sentir vivo, né? Quantas vezes a gente fica nesse movimento automático, fazendo as coisas por fazer? Então hoje a gente vai bater um papinho sobre isso. A gente está vivendo ou sobrevivendo? Vocês estão vivendo ou sobrevivendo? Já tomou aí o seu cafezinho? Importante nós batermos esse papo, porque nós podemos cair numa armadilha do sobreviver. E qual é a diferença, né, do viver e sobreviver? Qual é essa diferença? Sobreviver é a instância mais primitiva. Veja, sobreviver e sobreviver é um estado de alerta que a pessoa viva, né? Sobreviver é isso, é ficar num estado constante de alerta, onde o foco é sobrevivência. Então eu preciso comer, preciso me proteger, é o animal, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Esse é o sobreviver. Às vezes o sobreviver está ligado na vida afetiva, está ligado na vida financeira. Sabe quando você... eu trabalho para pagar as contas, né? Pagou as contas, está ótimo. Modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência ele é um estado da mente, um estado do sistema nervoso, um estado reativo de uma pessoa que ela luta para viver. Então, tudo que ela está fazendo é para sobreviver. Ela não transita. Por que é um animal? Embora a gente saiba e tenha essa compreensão que os animaizinhos têm relações de prazer, né? Eles ficam ali brincando, eles têm ali um momento que a gente se agrada com ele. A constituição primária é, eles sobrevivem. Se eles estão com fome, eles comem. Se eles estão precisando de necessidade, eles vão lá fazer necessidade. Se estão com medo, eles se escondem. A gente faz isso. Esse movimento animalesco, nós temos muito. Então, veja, é importante que você perceba hoje nessa terça-feira, eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? Então, sobreviver é ficar sempre no estado de alerta, sempre na dinâmica de onde o foco é evitar risco, onde o foco é o desespero, onde o foco é se esconder, fugir. E o viver? E o viver? O que é viver? Se a gente fosse olhar de uma forma bem simples, viver é estar presente, né? Onde a gente aprende isso, né? Beth vai dizer, né? Viver esse estado de presença, aberto para o novo. Então, uma pessoa que sobrevive, ela não sabe para o novo, ela não sabe para a nova oportunidade, ela fica naquele modo de sobrevivência. Já que sobrevivência, o foco é evitar os riscos, então a pessoa que vive, ela se permite o quê? Abrir para o novo. Quando você abre para o novo? O quanto você se disponibiliza para viver experiências novas, ir num lugar novo, fazer uma viagem nova, sabe, fazer coisas novas, porque isso vai criando também novas sinapses neurais. Uma pessoa que sobrevive, só sobrevive, ela vai ter dificuldade de lidar com erros, de aprender, de se conectar, ter relacionamentos, ela vai ter essa dificuldade, né? Por quê? Porque tudo isso é novo, mas tudo isso me gera risco. É aí que a gente faz. Quem está no modo sobrevivência. Fica aí na dinâmica do casulo. Sobreviver é um modo automático. Veja, sobreviver é um modo automático. A gente está programado para isso, porque se a gente não tivesse esse mecanismo de sobrevivência, a gente passaria situações complicadas. Tem aquela pessoa que a gente olha e fala assim, bom, aquela pessoa não que ela estiver passando por uma necessidade mesmo, os antigos diziam, né, quando a água bater no bumbum, aí a pessoa se move. Então, quando de fato a sobrevivência dela está em risco, aí ela se move, ela vai para uma ação. Você conhece pessoas assim que só se movem quando tem caos? É uma pessoa numa sobrevivência. Então só muda na vida dela quando alguma coisa acontece, que aí obriga ela a se mover, né? Esse é o modo sobrevivência. O modo sobrevivência, ele já é algo primitivo, mas ele pode ser reforçado com as nossas dinâmicas emocionais. Quem vive se permite errar, se permite falhar, recomeçar, aprender, criar, se conectar. Então, a gente começa a expandir, né? E aí o resultado não é simplesmente esse resultado mercadológico, né? Eu vou fazer tal coisa, eu preciso ter uma resposta disso. Não, eu vou experimentar. Eu vou num lugar novo, eu vou fazer tal coisa, eu vou experienciar um ambiente novo. Tem gente que vai, né? Todo final de semana sai para o mesmo lugar.
vai para o mesmo lugarzinho. E às vezes fala, mas ali no tal lugar é um pouquinho mais caro, né? Então a pessoa não se permite, muitas vezes, expandir. Agora, viver de fato é uma escolha. Como assim? Viver é uma escolha que exige coragem. Para sair do que? Do modo automático. A gente precisa sair do modo automático. E aí, qual a característica que a gente vai observar? Então tem umas características fisiológicas, emocionais, que a gente começa a perceber em nós, que sinaliza que eu estou no modo sobrevivência. Vamos ver se a gente se encaixa num trem desse? Quais são os sinais de uma pessoa que está só no modo sobrevivência? Sensação de cansaço constante e estresse constante. Sabe aquela pessoa que está sempre cansada, sempre estressada, aquela pessoa que está sempre no estado de alerta, então ela está sempre correndo atrás do... Até fala, né? Estou correndo atrás do prejuízo. Isso é um dos sinais que ela está no modo sobrevivência, seja em qualquer área da vida dela. Então, o cansaço constante, tá? Não é uma coisa assim, hoje eu trabalhei bastante, estou um pouquinho mais cansado. Essa semana foi osso, né? Trabalhei bastante, estou mais cansado. Não, ela vive num cansaço constante, aparentemente sem motivadores desse cansaço. Porque é um nível de cortisol liberado pelo estresse, e aí ela vai ficar um pouco mais tensa. Então, o primeiro sinal, eu estou em cansaço constante, stress, mas por que eu não consigo descansar? Porque eu tenho que estar no estado de alerta. O estado de alerta já é uma resposta do meu corpo, da minha mente, do meu sistema nervoso, que tem algo que eu estou evitando que aconteça. É o estado de alerta. Segundo ponto, é o medo excessivo de mudança e risco. Então é o medo, muitas vezes, da mudança. Mas é um medo excessivo. Não aquela sensação de atenção, opa, vou fazer tal coisa, né? Então tem ali as observações. Não, é um medo excessivo. Então, diante de uma mudança que ela precisa fazer, diante de circunstâncias, decisões, posturas que ela precisa assumir, ela tem um medo excessivo. Esse medo paralisa. E se esse medo paralisa, ela vai começar a buscar o quê? Segurança. Então vai buscar validação constante, vai buscar um monte de aprovação para tomar decisão, vai buscar um monte de certeza, porque eu não quero ter certeza se eu vou colher a semeadura, né? Porque aí, se eu decidir se der errado, e se eu decidir dar errado? Dá marcha ré e volta. A pessoa na sobrevivência não. Se ela errar, é como se ela estivesse perdendo a possibilidade da vida dela. Esses dois sinais. Terceiro sinal, relacionamentos superficiais ou por conveniência. Então eu me relaciono com alguém, não com vínculo e profundidade. Por quê? Sobrevivência. Por sobrevivência, a gente mantém relacionamentos de amizade, de trabalhos superficiais. O que significa isso? Eu não me vinculo profundamente. Por quê? Me vincular num relacionamento, ele vai trazer consequências. O que acontece se eu gostar de alguém? Pode ser que ela me engane, pode ser que ela me decepcione. Então a gente vai por conveniência. Quantas pessoas num casamento de conveniência? Você fala para a pessoa assim, por que você não larga da criatura, já que você reclama tanto? Mas sabe o que é, né? Se eu largar da pessoa, como é que faz? Não consigo me sustentar, não consigo isso, não consigo aquilo. Então eu vivo do quê? De conveniência. E aí a pessoa reclama do relacionamento dela, reclama do trabalho dela, mas ela está ali por conveniência. Por quê? Porque eu não quero sustentar o risco da escolha. Percebe? Outro sinal, dificuldade em sonhar, planejar, sabe, ter expectativa do futuro. Você sonha. A gente falou esses dias aqui a diferença de sonho e desejo, né? O sonho, ele não muda. O desejo, ele muda porque o desejo é volátil. A gente está com vontade agora, daqui a pouco a gente não quer mais. Eu tinha vontade de morar em tal lugar, eu tinha vontade de conhecer tal lugar. O desejo, ele muda. O sonho, não. O sonho, ele permanece. Ele resiste ao tempo, porque é sonho, é aquilo de fato que está dentro de mim que eu quero realizar. Você tem expectativa para o futuro? Você tem sonhos? Não aquele sonho modelo coach, né? A curto prazo, médio prazo, longo prazo, mas um sonho mesmo de vida. Tem ou não tem? Não tenho. Ih, está no modo sobrevivência. Outro sinal, que aí também a gente observa e devemos observar, é uma vida baseada apenas nas obrigações, não em sonhos e desejos. Poxa, mas o adulto tem obrigação, né? O adulto, ele tem os seus deveres, tem
Sim, como adulto nós temos as nossas obrigações, os nossos deveres, já que vivemos em sociedade, vivemos em família, sim, nós temos as nossas obrigações. Mas a pessoa que vive, ela cumpre as suas obrigações, mas ela vive. Uma pessoa que está no modo sobrevivência, tudo que ela faz é por obrigação. E aí, se ela faz tudo por obrigação, é lógico que vai fazendo coisas somente com desprazer. Aí a gente, como adulto, fala, mas como a gente é adulto, a gente não faz coisas só que a gente gosta, né? A gente faz coisas que às vezes não é gostoso. Sim, a grande questão é, quando eu só faço coisas por obrigação. Eu vou trabalhar por obrigação. Eu vou casar por obrigação. Eu vou botar fim no mundo por obrigação. Eu vou fazer isso por obrigação. Tudo é uma obrigação. Mas se a pessoa, se fosse falar assim, você quer fazer isso? Não, não quero fazer nada disso. Mas é obrigação. Então, quando a pessoa fica só nesse mecanismo de obrigação, ela está no modo sobrevivência. Você vai trabalhar? Vou. Eu quero ser terapeuta. Por quê? Não, porque eu estudei agora, investi muito, né? Eu investi muito, então, agora sabe como é que é? As pessoas estão falando, e aí, você investiu, fez um monte de curso, vai trabalhar? Não? Então, por obrigação, eu vou lá abrir o meu espaço. Mas você quer? Não, não quero. Só queria estudar. Né? Só queria estudar para mim. Não, mas agora eu preciso responder. Percebe? Então vamos lá. Você consegue perceber esses sinais no ser? Sensação constante de cansaço e estresse, medo excessivo de mudança e riscos, relacionamentos superficiais ou por conveniência, tudo que é bom para mim. Olha que maravilha. Dificuldade em sonhar ou planejar o futuro, então dificuldade de ter metas, sonhos, sonhar mesmo. Poxa, eu sonho em viver num lugar legal, eu sonho isso, eu sonho aquilo. Ou não. Quem não sonha está no modo automático. Quem não sonha está no modo automático. Quem não consegue também pensar e fica buscando validação, mas também está no modo automático. Vida baseada em obrigação e não em sonhos, e não em expectativa. Então, tudo é obrigação, tudo é pesado. E aí uma coisa importante. Tudo que é obrigação, a gente vai aprendendo a fazer tudo pesado. Tem que fazer isso. Primeiro o dever, depois o lazer. Só que muitas vezes não existe lazer nenhum, né? Segunda-feira que vem nós vamos fazer uma aula sobre as necessidades humanas. Vocês vão ver que interessante. Onde a gente falou sobre as questões, né, do não vivido, a sequência emocional que Freud desenvolve, para a gente entender que as fases que a gente vive, os eventos nas fases que a gente vive é muito impactante, não é só o evento, mas as fases que a gente vive, o evento é muito pesado, pode marcar muito. Então observa, esses pontos eu percebo em mim? E aí quando a gente está no modo sobrevivência, a gente fica assim, eu percebi isso, qual botão que eu aperto para sair? Isso é modo sobrevivência, é desespero animal, porque aí eu não penso nas coisas. Conhece pessoas assim? Eu percebi que eu tenho um sinal, que tem tudo, né? Tem gente que fala assim, eu tenho todo esse sinal aí, o que eu faço para resolver? Modo sobrevivência. A pessoa não parou, fala, peraí, deixa eu parar. Percebi esses sinais em mim. Eu percebi que eu estou vivendo uma vida. Respira. E agora, quais são os possíveis caminhos que eu vou fazer? Por quê? Senão essa pessoa, no desespero de modo sobrevivência, ela começa a assumir compromissos de coisas que ela quer fazer, só que ela não percebe o quê? Todo caminho de solução existe elementos de exigência para essa solução. E às vezes a pessoa no desespero, ela quer assim, um salvador, me tira desse problema, me dê uma pílula mágica, me resolve aquilo. Percebe? Ela está no modo sobrevivência. Olha uma frase aqui para nós meditar, né, do nosso querido Viktor Frankl. Ele vai dizer, olha que bonitinho. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Qual a situação que você não consegue mudar? Não dá para mudar mais, né? Eu casei, não dá para mudar aquela pessoa, né? Igual a gente tenta. Não dá para mudar. O que eu faço? Eu mudo a mim mesmo. Eu estou num trabalho, eu preciso trabalhar. Eu estou numa empresa, ela não é minha. Eu sirvo ela. Não tem como eu mudar aquela circunstância, aquela situação. O que eu preciso mudar? A mim mesmo dentro dessa empresa para que eu viva bem. Perceba? Então, quando não é mais possível mudar a situação, porque às vezes não é possível mudar a situação. Por que não é possível? Porque tem um preço muito alto e às vezes a pessoa não quer pagar este preço alto de mudar a situação pelos efeitos e consequências que ela vai ter que lidar. Então, ela precisa mudar a nós mesmos. Olha como é desafiador. Agora, quais as características de uma pessoa que ela está vivendo de verdade? Né? Está vivendo de verdade. Olha que bonitinho. Vamos lá. Vamos ver se vocês têm esses trem também. Fala comigo aí, ó. Vocês estão tudo quietinho tomando café, né? Comendo pãozinho de queijo.
Característica de quem está vivendo plenamente. Ebert vai dizer uma frase linda, né? Como você sabe como uma pessoa tomou o pai e a mãe? Um dos seus livros, não sei qual é, fala sobre isso, né? Ele fala qual um dos sinais que a gente vê que aquela pessoa, ela tomou o pai, a mãe. Ele vai dar 2 sinais. O primeiro, o brilho dos seus olhos, a alegria no seu rosto. Esse é a pessoa que tomou, e aí aquilo que ela está fazendo com alegria. Por quê? Porque servir a vida em qualquer âmbito, pessoal, profissional, ele é a mesma dinâmica do servir da mãe. Por isso que fala, olha, o sucesso tem a face da mãe. Porque todo movimento de cuidar, nutrir, ele é maternal. Quem que nutre? Quem que dá o seio? Quem estava na aula ontem viu, o seio bom, o seio mal. Quem que nutre? Quem é o primeiro elemento de amor e de frustração da criança? A mãe. É a mãe que nutre, o feminino que nutre. Muitas vezes a pessoa está mais... Ela tá, olha que interessante isso. Às vezes a pessoa está num movimento de criar projetos. Então, eu quero criar um monte de coisa, só que ela não sustenta, ela não nutre. Conhece pessoas assim? Ah, eu tenho um projeto, mas aí começa o projeto, só que não é uma questão de mudança que faz parte do processo, mas ela não nutre. Ela vai encontrando dificuldade em nutrir, em dar o leite, em alimentar. Ali tem uma questão muito importante de ser observada, porque eu crio, mas eu não nutro. Essa falta de nutrir é um grito aí da relação materna. Então veja, quais características de quem está vivendo plenamente. Primeira característica, claro que tem muitas aqui, mas só umas para a gente meditar. Capacidade de se abrir para novas experiências. Já que o modo de sobrevivência, a pessoa fica no dinâmica de risco, porque eu tenho que me proteger dos riscos, uma pessoa que vive, ela se abre para o novo. Pô, mas você foi fazer aquilo, não deu certo. Não deu certo mesmo. Então eu vou lá, já tentei, já fiz tudo isso. Ontem alguém falava para mim, eu já cansei de fazer tal coisa, eu já cansei de cuidar do meu corpo, eu já cansei de buscar receita de saúde, eu já cansei de ir para academia, eu já cansei, vou desistir de tudo. Veja, uma pessoa que está no modo sobrevivência. É como comer. A gente come no modo sobrevivência como os animaizinhos? Não, a gente come porque está relacionado ao prazeroso. A gente não come só porque a gente está com fome, né? A gente come coisas prazerosas, um chocolatinho, umas coisinhas gostosas, né? Não somente ligado ao mecanismo de sobrevivência. A gente come porque está envolto ao prazer. A gente tem a nossa caverna, a nossa casa. Mas você não tem só caverna para você se esconder igual os animais fazem, né? Tá lá decoradinho, bonitinho, perfumadinho, limpinho. Tem uns não, né? Tem uns que parece que vivem na caverna mesmo, né? É tudo desorganizado. Parece que vive no tempo da caverna, não organiza nada. E a gente viu ontem como é importante, né? A organização, como que é importante também a criança crescer num ambiente de casa limpa, organizada, porque isso também já traz alguns conteúdos importantes. Então, capacidade de se abrir a novas experiências. Você tem ali a capacidade de se abrir a nova experiência, fica com medo. Mas se não der certo, e se eu fizer tal coisa e não der certo? Se você não tem essa liberdade, essa capacidade, você está no modo sobrevivência. Mas e se eu errar? Uau, e se errar? E se não der certo? Por que carro tem marcha ré, né? Se você entrar num lugar errado assim, tem a marcha ré. Se não tivesse marcha ré, olha que maravilha. Pensa se tivesse marcha ré, o que você ia fazer? Consciência dos próprios sentimentos e desejos. Você tem consciência? Às vezes nós temos uma consciência parcial. Como assim? Eu sei o que eu quero. Só que muitas vezes ela é parcial porque eu não tenho consciência dos outros elementos, do porquê que eu não faço aquilo, qual o risco de eu obter aquele desejo, o que eu preciso deixar para ir em direção daquele sonho, daquela meta, daquele desejo, quais as renúncias que eu preciso fazer. Entendeu? Eu quero saúde, vou lá fazer inscrição na academia. Você vai? Tem que ir. Achei que era só fazer inscrição. Era por osmose, você faz a inscrição e tá tudo ótimo. Fica assistindo um videozinho imaginando que tá correndo. Relacionamentos mais profundos e verdadeiros. Então, olha, capacidade de se abrir para novas experiências, consciência dos próprios sentimentos, desejos e sonhos, relacionamentos mais profundos e verdadeiros. Mas as pessoas mentem, as pessoas traem. Que pessoas? Nós também somos pessoas, então nós também somos capazes de fazer isso, não somos? Eu não sou. Todo ser humano é. Por modo de sobrevivência,
a gente faz qualquer coisa no modo sobrevivência, tá? Quando o modo sobrevivência, que é um modo automático, é ativado, meu filho, você faz qualquer coisa, tá? Vontade de buscar sonhos. Então, tem ali um friozinho na barriga, mas eu não desisto. Então, vontade de buscar os sonhos, realizar os sonhos. Mesmo com medo. Porque aparece que a gente vai viver uma vida sem medo. Não é tão fácil assim. Por quê? Porque a gente vive em sociedade, vive em circunstâncias que ativam em nós a dinâmica do medo. O medo de investir num país que muitas vezes o estado político de trabalho não é muito bom. Então imagina, ontem alguém falava, olha, empreender é muito difícil. Empreender está muito difícil porque olha só as coisas que eu preciso fazer para empreender e se não der certo, porque olha quanta taxa que eu tenho que pagar, olha quanta coisa que eu tenho que fazer, se eu for contratar alguém, olha a burocracia que eu tenho que fazer. Então veja, os medos estão aí acionando em nós. Você vai fazer um exame, ontem a pessoa dizia, né, eu fui fazer um exame e estou com medo, por quê? Porque uma vez eu passei uma enfermidade e me trataram uma outra coisa, que não tinha nada a ver com aquilo. Hoje eu tenho medo de ir lá e está tratando uma situação que não é a minha dor. Então a gente vive esse ambiente que também ativa em nós essa dinâmica dos medos, né? Não tem os profetas aí da destruição, do caos? Isso aciona em nós o medo primitivo. Olha, a gente viu muito isso, onde a gente viveu isso instintivamente e hoje tem muitos danos na pandemia. Lembra da pandemia? Quando ativou o primitivo de sobrevivência, não sai de casa, fica trancado, não respira. Aí a galera lá, né? E olha que interessante, a pessoa estava tão no modo automático que quando eu estou no modo automático, eu perco a capacidade cognitiva de pensar de forma real, realista e congruente. Então a pessoa estava lá num carro fechado com 2 máscaras na cara. Gente, é real isso. Isso não é. E um paninho ainda encardido, né? Percebe? O porquê? Ativou um modo de sobrevivência. Atingiu o medo. Eu não quero morrer. E não quero causar morte de ninguém. Se tiverem pessoas doidas na família, que ficam, não, nem chega perto de mim. Nem sai. Por quê? Ativou o medo primitivo. E o mundo de fora sabe onde aciona. Acionou o medo primitivo do ser humano, meu filho, você fala o que você quiser. Por quê? Porque a gente precisa, quando ativa esse medo nosso de sobrevivência, já era. Por exemplo, olha que interessante. Vocês vão perceber isso, onde que a gente vivencia isso também? Nas relações onde existem as violências, né? Quando a mulher ou o homem, mas é mulher, né? Isso acontece com os homens também, mas é menos do que com as mulheres. A mulher vai lá para um relacionamento onde o indivíduo, né, o parceiro, ele vai minando toda a dinâmica de sobrevivência. Ele vai criando assim, sem mim você não vai sobreviver, quem vai ficar com você? Olha, ele vai minando tudo o quê? A dinâmica de vida. Ele vai deixando ela aqui no instinto de preservação. Sem mim você não vai conseguir ser nada nessa vida. Percebe? Conhece pessoas assim? Aí a gente olha e fala, mas a pessoa não sai daquele relacionamento doente. Ah, porque ela gosta também. Não. Porque muitas vezes ali, durante esse relacionamento, foi se ativando um mecanismo de sobrevivência. Se você for embora, eu te mato. Eu não quero morrer. Então eu permaneço nessa relação, naquele trabalho. Olha, você está nesse trabalho ruim aqui? Tem gente olhando para essa vaga, tem 10 pessoas olhando para essa vaga. Como eu preciso pagar a conta, como eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, que acontece? A gente se submete, porque eu estou no modo de sobrevivência. Percebe? Aceitação, o último aqui, né? Característica de quem está vivendo. Aceitação de que errar faz parte da jornada. Para o sobrevivente, errar é risco de vida. É risco de morte, né? Não é risco de vida, é risco de morte. Porque se eu errar, a minha vida está em risco. Para a pessoa que vive, errar faz parte. Olha, eu tomei uma decisão aqui, eu volto, né? Olha, eu achei que era bom essa parceria, eu achei que era bom esse trabalho, olha, eu achei que a gente começou um relacionamento aqui, estava muito legal, estava muito bom, mas a gente não está alinhado, então, né, eu vou fazer aquele movimento sistêmico importante de Hering, reconhecer que tem hora que eu tenho hora de sair, porque tem hora que você tem que olhar e falar, eu preciso sair. Ah, mas dói, não existe nenhum tipo de separação que não haja dor, percebe? Então, a pessoa que está no modo sobrevivência, ela não vai fazer nada disso, ela vai ficar no modo sobrevivência, ela reclama,
reclama, reclama, mas ela não consegue sair, porque está no modo sobrevivência. Então, quando uma pessoa ela passa por situações de dor, de medo, de falta, de frustração, quando as fases da vida dela ela não desenvolveu isso com seus cuidadores, onde os cuidadores não foram bons reguladores, autorreguladores desse processo de desenvolvimento, o corpo, porque o corpo vai criar mecanismo de defesa, né? O ego vai criar mecanismo de defesa. Quais são os mecanismos de defesa? O reprimir, não posso sentir nada, o projetar, né? Projeto no outro aquilo que eu estou sentindo, e também o movimento aonde eu muitas vezes eu fico nesse modo automático de conformismo. A vida está assim mesmo, né? Está desse jeito, tá ótimo. Então, um dos mecanismos que a gente tem que observar em nós, que está ligado ao mecanismo clássico de sobrevivência, que é um dos mais perigosos, é o congelamento emocional. O que é esse congelamento emocional, para que a gente possa ver assim na nossa vida cotidiana e prática? Ele pode se manifestar de várias formas, até naquela pessoa que faz um monte de coisa. Ela faz um monte de coisa, como é que ela pode estar congelada? Ela pode estar congelada porque ela está congelada no estado de vida que ela vive, então ela não tem perspectiva mais. Congelada não é essa pessoa que não tem movimento, né? Ah, a pessoa está lá congelada, então ela não faz nada. Não, congelada muitas vezes, e aí é difícil a gente perceber, porque você fala, não, a pessoa faz um monte de coisa, ela faz um monte, ela corre de manhã, ela vai para lá, vai para cá, mas ela está congelada. Porque ela não está indo além do mecanismo automático. É como a preguiça. A gente pensa que a preguiça, a assídia, que é uma corrupção da alma, ela é só aquela pessoa que não faz nada. Sabe? A pessoa, não, você é preguiçoso, não faz nada. Não. A assídia e a preguiça, como corrupção da alma, ela também se manifesta numa pessoa que faz um monte de coisa. Aquela pessoa que levanta de manhã, nossa, mas ela trabalha das 5 da manhã até as 10 horas da noite. Preguiça. Como assim? Porque preguiça é quando aquilo que de fato eu preciso fazer, quero fazer e preciso fazer, eu não faço. Faço outras coisas, que são boas em si mesmo, mas me tira do foco. Tá? A preguiça, o assídio, é onde me tira do foco. Isso é preguiça, a pessoa pode fazer um monte de coisa. Ouvi isso, tem várias pessoas lá fora querendo sua vaga por 23 anos, né? Por 23 anos, para depois ser demitida por mim, por meio de um aviso indenizado entregue por uma colega de trabalho, sem uma conversa ou justificativa. Você tá com medo aí de... Você tá contente com o salário? Não? Tá achando ruim que eu tenho que pagar você quando eu quiser? Tem um monte de gente olhando na vaga. Como a gente precisa pagar a conta, né? Modo de sobrevivência, como é que faz eu perder esse emprego? A gente se submete. Só que olha que interessante, a partir do momento que eu escuto isso, eu já acionei um mecanismo de sobrevivência. Que prazer eu vou ter para levantar e trabalhar? Acabou. E aí a nossa mente, o nosso corpo, que precisa nos proteger, vai criar mecanismo de proteção. Por que vocês acham que tem um monte de gente se afastando de trabalho? E não é sem vergonha isso não, embora não são mesmo, né? Não são sem vergonha mesmo. Mas a maioria não. Por quê? E aí a pessoa sai do trabalho, pega aquele afastamento e começa a melhorar. Na hora que ela precisa voltar, fazer lá, né? Fazer a perícia para voltar a trabalhar, começa sintoma de novo. E não é consciente. Por quê? Eu não quero fazer mais aquilo. Por isso tem duas coisinhas aqui que eu quero que vocês meditem e reflitam. A ansiedade e a síndrome do pânico são dois mecanismos de sinais de pessoas que não estão vivendo o que de fato queria viver. A ansiedade é um dos sinais que uma pessoa não está vivendo o que ela queria viver. Então eu estou ansioso. Porque né? Uma criança, quando ela não faz o que ela podia fazer, brincar, ser criança, externalizar tudo aquilo, ela fica ansiosa. Ansiosa. Porque ela não está fazendo aquilo que de fato ela pode fazer. Então esse congelamento, onde ela desliga do quê? Ela desliga até mesmo a dissociação, né? Esse é um mecanismo de defesa, dissociação. Então aquela pessoa que ela vai trabalhar, aquela pessoa que ela está no relacionamento, aquela pessoa que ela está fazendo aquilo, então ela dissocia. É como se fosse um zumbizinho. Ela vai, tá ali. Sabe aquela pessoa que fala assim, você está aqui de corpo, né? Porque a alma já foi embora faz tempo.
Porque eu estou no mecanismo do quê? De congelamento. Para não sentir a dor. E qual que é o perigo disso? O perigo é, quando eu vou congelando para não sentir mais dor, junto com isso, eu também vou perdendo a capacidade de sentir prazer. Porque a mente não, né? A gente pensa assim, não, eu não vou sentir mais dor, mas eu vou sentir prazer. O mesmo mecanismo de dor e prazer é o mesmo. É o mesmo mecanismo. Sua mente vai lá falar, você não quer sentir dor? Te protejo. Mas a partir de hoje também você não vai sentir nenhum tipo de prazer mais. Credo, Então se esse congelamento ele não for liberado, a pessoa não sair, ele vai transformar-se num estilo de vida automático. E quanto a gente vê as pessoas no modo automático? Você vê, a pessoa não tem alegria, né? Ela não tem vida. E aí ela pode. E aí olha interessante, uma pessoa que está no modo congelamento, no modo automático, ela vai se ocupar com muita coisa. Ela pode se ocupar com muita coisa para não olhar para a própria vida. Ela pode se ocupar com coisas religiosas, aquela pessoa que não sai da igreja. Ela pode ocupar com coisa de trabalho, ela não tem um momento de paz, né? Ela só tem tudo, ela vai correndo, ela precisa. Por quê? Mas aí a gente olha, mas a pessoa está lutando, sim, ela está correndo da vida real. Ela está correndo muitas vezes de olhar para a própria dinâmica da vida. Quantas pessoas passam um relacionamento sem alinhar um monte de coisa, depois lá na frente começa a se deparar com conteúdos pesados de coisas que não foram alinhadas. E aí a pessoa pode se congelar, ou seja, ela congela onde ela sabe que está a consciência parcial. Eu sei que não está bom, eu sei que está acontecendo tal coisa, mas eu não tenho reação, eu não tenho ação. Reclamo, murmuro, me queixo, mas eu não consigo ir para a ação, eu fico esperando que essa ação venha de fora. Isso não vai acontecer, né? Então veja, o que eu preciso fazer então para começar a identificar esses modos de sobrevivência em mim? Primeiro, pensa agora comigo. Você tem que ter essa resposta, né? Você que vai ter essa resposta para você. Não é alguém que vai dar essa, olha, veja que você não vive. Não, eu que vou ter que descobrir. Eu vou ter que parar, vou ter que pensar, vou ter que... Pera, eu estou vivendo mesmo? Você sente que você está vivendo? Ou que você está só no modo sobrevivência? Eu acho que eu estou no modo sobrevivência. Perfeito, está no modo sobrevivência? Legal. Por quê? Como você valida que você está no modo sobrevivência? Por que você acha que você está no modo sobrevivência? Isso. Quais os medos, hoje, os medos que você tem, que impede você de abrir para novas experiências? Então, qual é o medo que você tem hoje? Às vezes eu tenho medo de ter medo, né? Sabia? Eu tenho medo de ter medo. Quais os medos que te impedem de se abrir para o novo, as novas experiências? Qual foi a última vez que você fez algo assim que trouxe uma verdadeira alegria para você? Qual foi a última vez que você fez algo? Caraca, agora parece que eu estou sentindo vida em mim. O que você gostaria de fazer, mas você tem adiado? E não importa a justificativa, tá? Eu tenho adiado por insegurança, por medo, por um monte de coisa. Não importa a justificativa. Eu ia fazer, mas sabe o que aconteceu? Não. O que eu gostaria de fazer que estou adiando? Foi justamente o que me ocorreu. Me afastei pelo burnout quando eu voltei a me demitir. Sim. Muitas doenças de afastamento, porque veja, quando eu estou num ambiente que é impróprio, que eu não gosto, eu estou num trabalho que eu não gosto, uma relação que eu não gosto, estou fazendo o que eu não gosto, e eu não resolvo isso, o nosso corpo, a nossa mente, que é instinto primitivo de preservação, ele vai criar caminhos para suportar o insuportável. Ele vai criar caminhos. Qual? Eles. Então, quantas pessoas adoecem? Quantas pessoas estão num trabalho que não quer, só pelo modo de sobrevivência, que eu tenho que pagar a conta, né? Porque o que eu queria fazer mesmo, não tem aquelas pessoas que falam assim, meu sonho era fazer tal coisa. Tá, se você tem esse sonho de fazer tal coisa, por que você está trabalhando nesse trabalho? Por que você está fazendo tal coisa? Porque eu tenho que pagar a conta, tenho boleto para pagar, e se eu fizer o investimento e não der certo? Então, pelo modo de sobrevivência, eu não arrisco. Aí a pessoa está lá, não trabalha a vida inteira, frustrada, com esse risco, né? Qual é o risco? Que eu posso ser mandado embora, porque a gente tem aquela ideia, né? Até aprende em família, não, mas é melhor pingando do que secando, né? Fica lá, porque não sei o que. Gente, nada nessa vida
Nada nessa vida é certeza absoluta. Nada nessa vida, eu tô lá no trabalho, né? Porque eu fiz um concurso público, hoje eu tô lá, trabalho, né? É no serviço público. Meu filho, entra um maluco aí, como já tem uns doidos por aí, acaba com esse negócio aí, pronto. Aí a pessoa não tá fazendo mais nada da vida, imagina. Às vezes eu olho aquelas pessoas que estão lá 10, 30 anos, 20 anos, apertando o botão, né? Porque se perder o emprego, faz o quê? Percebe? Isso é muito importante. Então, pense nisso. Eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? E para viver, eu vou ter que dar limites. Para viver, eu vou ter que renunciar a certas coisas. Para viver, eu vou ter que dizer não. Para viver, eu vou ter que me posicionar. Para viver, eu tenho que fazer escolha. Lembra? Viver é fazer escolha com coragem. Eu vou ter que fazer escolha. Ah, mas tem gente que não vai gostar. Tem gente que não vai gostar. Aprende e cresça também. Quais são os medos, então, que impedem você? Pergunta simples, difícil de responder, né, Angélica? Mas aí, por que a gente não se move? É por isso que o fazer o café aqui com vocês de manhã tem essa finalidade. O que a gente está perdendo cada dia mais? A capacidade de pensar na nossa vida. E se a gente não pensar na nossa vida, a gente não sai do lugar. Se eu não pensar de verdade. E às vezes pensar, e a gente vive o que hoje, né? A dinâmica do barulho, é muito barulho, né? Muita informação. E você precisa disso, você precisa daquilo. Se você entra nas redes sociais, é propaganda toda hora de um monte de coisa, né? De felicidade, de sucesso, de conquista, de resultado. A toda hora é isso, né? A gente é bombardeado a todo momento. Só que a gente não para e fala, peraí, tudo isso que está sendo apresentado, eu quero. Então a gente tem que parar e pensar na vida de verdade. E essas perguntas são simples, né? Bert já diria, né? O essencial é simples. Mas por que é difícil? Porque a gente não pensa. Não pensa mesmo. Para. Vamos pensar um pouquinho. Eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? Ah, tem situações que eu vivo, tem situações que eu sobrevivo. Então quais delas eu estou vivendo? Qual dessas situações eu estou só sobrevivendo? Quais os medos que tem me impedido de fazer novas experiências? O que é novas experiências? Por exemplo, novas experiências. Eu vou para o trabalho sempre do mesmo jeito, eu passo a mesma rua, eu vou sempre na mesma padaria comprar o pão. Eu vou sempre no final de semana, eu vou lá sempre naquele dogão, eu não dou experiências novas. Olha que interessante. Acho que vocês viram aqui no Instagram, que domingo a gente foi pescar num lugar aqui, né? Eu estava já olhando um lugar, e aí, olha como é que a nossa cabeça, que eu já nomeei, né? Os pobres internos, né? A nossa cabeça é maluca. Eu gosto de pescar. Lá é um lugar que a gente pode pescar. E aí a gente falou assim, vamos lá naquele lugar e tal. Eu falei, vamos. Pescar. A primeira coisa que veio assim, eu falei, pescar lá é caro. Eu tenho que pagar para pescar. Eu tenho que pagar para pescar. Aí ela brincou, eu não tô casado com isso não. Pode parar com esse trem aqui. Olha a escassez maldita. No sentido do quê? A novas experiências. A fazer novas coisas. E em novos ambientes. Conhecer novas pessoas, sentir ambientes novos. Isso muitas vezes mexe com a gente. Nossa, mas eu vou lá. Aí eu olhava na rede social, assim, as pessoas, nossa, lá é caro. Gente, de verdade, não é caro não. Mas uma experiência de qualidade, um atendimento show. Sabe que é um atendimento, você fala assim, caramba, que atendimento. Que lugar maravilhoso para a gente curtir, aproveitar. A gente não se permite fazer isso. Vai sempre no mesmo lugar, sempre a mesma coisa. Todo domingo vou na casa da mãe, todo final de semana eu vou para aquele lugarzinho. Olha, abriu lá uma lanchonete nova, um clube novo lá. Ah, mas lá é caro, né? Olha, o suco lá é absurdo. Eu vou lá pela experiência. A gente permite isso? Não. Aí fala, mas por que a minha vida financeira não flui? Ué, mas para ela fluir você precisa... Para que você quer ter dinheiro? Percebe? Para que eu quero ter dinheiro? E olha que interessante, e olha que coisa mais da hora, né? Ali, eu tava lá pescando, ali foi gravar um vídeo, né? Foi gravar um vídeo que o cara tava fazendo lá. Ela publicou lá, né? O videozinho do cara fazendo, preparando, né? Ali, aquele estilo meio americano, né? Preparando ali tá uma churrasqueira, um peixe maravilhoso. Aí ela filmou, fez um vídeo muito bonito, né? E aí ela partilhou o vídeo. Aí chegou no cara, né? O vídeo. Aí ela ganhou um drink. Olha, o cara falou, você fez aquele videozinho lá? Então eu vou te dar um drink pra você. Porque foi maravilhoso, tal. O videozinho foi top. Olha a dinâmica da relação. Olha a troca. Então percebe. E olha, aqui entra um negócio legal, cara. Aqui entra uma coisa
Aprendam isso. Aprenda. Primeiro a gente serve. Veja, ela não fez isso na intenção de ganhar alguma coisa. Mas quando a gente faz, olha que bonito, esse é um movimento sistêmico, né? Quando a gente serve primeiro, a gente também toma, a gente também recebe. Então veja, você está vivendo, então pensa nisso. Eu estou vivendo de fato? Ou eu estou apenas sobrevivendo? Aí eu vou lá no mercado e só pego a mesma coisa. Pega de qualidade, não pega, é mais caro, de qualidade é mais caro. É mais caro, eu só pego mais barato. Então, percebe como que a gente bloqueia esses trem? Isso é uma experiência incrível. A escassez tentou me sabotar, mas fui. Vai se me dar frio na barriga, vai no banheiro, volta. Por quê? Porque lidar com isso, porque a gente aprendeu, né? Olha, mas aquilo é caro. E como a gente vive numa cultura brasileira que a gente é ensinado aqui, querer mais e pagar menos, a nossa cultura é essa, né? A cultura de que eu quero pagar mais, por isso que as pessoas caem muito no golpe. Por que você acha que os brasileiros caem muito no golpe? Porque são inocentes? São pessoas bobinhas? Não. Porque é a ideia do que eu quero ganhar muito mais benefício sem pagar muito. Olha, você viu que a pessoa falou tal coisa e a gente cai. Por quê? A gente quer pagar menos. A gente quer mais que essa dinâmica lá da infância, que quem dá muito é pai e mãe. Então quando falta ou tem muita coisa lá atrás, eu fico buscando esses trem aí. Lembro da mudança em sua vida quando você foi fazer o que gostaria. Meu sonho sempre foi ter meu ateliê de crochê. Depois desse processo eu realizei e hoje trabalho com meu ateliê, mesmo não sendo a mesma renda, mas estou realizado. Às vezes não é a mesma renda. Vamos supor, hoje eu ganho 2 mil, lá no meu trabalho eu ganhava 3, 4 mil. Legal. Só ganhava 3, 4 mil, eu estava infeliz, o dinheiro ia para remédio, estava insatisfeito, eu não fazia nada de casa. Hoje eu ganho metade. Tenho qualidade de vida, estou no trabalho harmônico, o meu corpo não precisa mais me proteger de uma coisa. Percebe o benefício que eu tenho, que não é só dinheiro? Não é só dinheiro. Às vezes você vai estar num trabalho que você vai ganhar menos. E não quer dizer também que eu não possa ganhar mais, porque aí tem outras coisas também que tem que ser visto, né? Às vezes o ganhar mais exige também umas outras dinâmicas. Percebe? Então, caríssimos, vamos no dia de hoje meditar. Nós estamos vivendo ou nós estamos sobrevivendo? Nós estamos vivendo ou sobrevivendo? A gente tem que transitar do modo sobrevivência, que é o modo primitivo, para o modo viver. Para o modo escolhas daquilo que de fato geram em mim prazer, até mesmo na obrigação. Até mesmo na obrigação. Até mesmo nas coisas que eu preciso fazer que não são tão prazerosas. Porque a gente associa também muita coisa emocional às coisas que nós vamos fazer. Você pega uma mãe. Uma mãe, ela vai cuidar de um filho e muitas vezes ela vai fazer coisas que não tem prazer nenhum. Acordou ela de noite, ela está fazendo um monte de coisa que não tem nenhum mecanismo de prazer. Não tem. É associado a esse prazer. Às vezes está lá cansado, tem que fazer aquelas coisas, tem que cuidar do filho, tem que dar banho. Está doentinho, tem que ficar lá a noite inteira com a criança. Percebe o movimento? Não tem prazer. Porque prazer tem aquilo lá, mas tem um sentido. Tem um sentido. Então, muitas vezes, a gente vai fazer coisas que não tem prazer, mas faz parte do processo, faz parte da dinâmica da vida. Então, caríssimos, hoje, respondam essas perguntas para vocês. Como a Angélica disse, é difícil pensar nisso, é difícil mesmo. Mas sabe aquele momento que você fica em silêncio e fala, bom, hoje, terça-feira eu vou meditar, vai ser a minha meditação. Eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? No meu trabalho eu estou vivendo, estou sobrevivendo. No meu relacionamento afetivo eu estou vivendo, sobrevivendo. Eu estou aqui porque eu estou com medo de ficar sozinha, eu estou com medo de bancar a minha vida, eu estou com medo. Então eu estou nesse casamento ruim aqui, mas isso não é porque, né? Quais são os medos hoje que paralisam e me impedem de viver novas experiências? Pô, eu tenho medo de fazer tal coisa e não ter dinheiro. Eu tenho medo de chegar na pessoa, me posicionar e a relação terminar. Eu tenho medo de gerar conflito. Então, quais os medos que me impedem de fazer novas experiências? Qual foi a última vez que, de fato, eu fiz algo que me trouxe verdadeira alegria? O que eu gostaria de fazer, mas eu tenho adiado por medo, por insegurança, não tem tempo, né?
o que eu gostaria de fazer que eu tenho adiado? E a última pergunta, tá, Angélica? Eu acho que essa aqui vai ser a mais importante. Se eu pudesse mudar uma coisa hoje, na minha vida, para me sentir mais vivo, o que seria? De todas essas perguntas, pense só nessa. Se eu pudesse mudar uma coisa na minha vida hoje, para me sentir mais vivo ou mais viva, o que seria? E termino aqui o nosso cafezinho. Viver, com essa frase aqui. Viver é um ato de coragem. É preciso coragem para viver. Precisa de coragem. Então termino aqui com a frase do Viktor Frankl, que essa frase é muito gostosa. Quando não somos capazes de mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Viktor Frankl foi aquela pessoa que viveu num campo de concentração, vendo a sua família sendo morta, vendo seus amigos sendo mortos. Ele não podia mudar a situação, podia? Não, ele teve que mudar a si mesmo diante desse processo. Então, caríssimos, pense, se eu pudesse mudar algo hoje, na minha vida, e não é grandes coisas não, você vai ver que são pequenas coisas. Se eu pudesse mudar algo hoje, na minha vida, para sentir mais vivo, o que eu mudaria? O que eu mudaria? Pense nisso hoje e você vai ver como é que isso faz grandes mudanças no coraçãozinho de vocês e na vida de vocês. Beijo no coração. Depois a gente vai estar lá no grupo partilhando. Vou colocar lá as fases da aula de ontem, né? Pra gente meditar um pouquinho. Amanhã, 7h15, nós estamos aqui de novo, batendo um papinho, um cafezinho, pra gente pensar um pouquinho sobre a vida. Seja bem-vindo. Traga mais pessoas. Compartilhe. Vamos prosear. Vamos sair do modo sobrevivência para viver uma vida mais leve. Uma vida que vale a pena viver. Bom dia para você.